tema que eu começo a ver mais de hoje, porque a gente precisa ter muita criatividade para oferecer uma alimentação saudável para a criança, principalmente porque uma certa idade ali a criança fica bem seletiva. A gente convidou uma nutricionista que vai ajudar a partir de agora. Eu tenho certeza que essa é uma preocupação de 10 a cada 10 mães, o que levar de lanche na escola das crianças. E para nos ajudar, principalmente na praticidade, a gente chamou uma nutricionista especialista nessa seletividade da maioria das crianças. É isso, Fábia? Boa tarde. Olá, boa tarde. Então, esse é o assunto que a gente estava conversando, né? Às vezes, o que eu mais vejo no consultório é a mãe sabe tudo que tem que levar naquela lancheira. Ela só não sabe como fazer a criança comer aquele alimento, ou pelo menos provar aquele alimento. Então, isso é uma coisa que a gente estava conversando antes, né? Vem de uma construção alimentar, é um aprendizado, começa na introdução alimentar, começa muito nos rituais. Então, às vezes a gente vê o quê? A mãe tem um ritual de dar a banana só picada. E aí, quando manda na escola, a mãe fala, mas vai ficar toda preta, dele não vai comer, então eu vou mandar assim. Aí a criança abre e fala, não sei, nunca vi, não vou comer. Não vai comer. Eu tenho que treinar ele desde pequeno, para que ele vá aceitando. Se a criança é maior, a gente vai ter que reconstruir isso. A gente sabe de alguns dos principais sentidos que o ser humano precisa para comer. O tátil, então ele tem que conseguir pegar esse milho na mão sem fazer, ui, que nojo, né? Ele tem que conseguir sentir cheiro, cheiro de milho, não é horrível. Eu tenho que conseguir visualizar, falar, é um milho inteiro, já vi, já comi, então eu reconheço. Geralmente, né, 99% das pessoas vai comer aquilo que lhe é frequente. Que já conhece, né? Ficar no conforto, porque se já gosta daquilo, já é tranquilo comendo determinado alimento, melhor não arriscar, né? É assim que a criança pensa. A criança e a mãe. Que daí a mãe fala, ele come só maçã, então eu vou mandar 5 vezes na semana maçã, porque é a única fruta que ele come. E ele nunca vai comer outra. E aí passa a ter 30 dias, depois a criança não come mais nem a maçã. Então esse é um conjunto de ações que a gente tem que pensar muito antes do que até a escolha do alimento. Porque a escolha do alimento, depois a gente constrói facilmente. Agora eu não tenho que construir, fazer uma criança comer uma geleia sem açúcar, se ela já come desde bebê uma geleia com açúcar. Né? Eu não tenho como fazer uma criança comer um biscoito que não é adoçado com açúcar, é adoçado com suco de fruta, se ele nunca comeu, ou se ele faz comparação com hiperpalatável. O que é isso? As mães foram trabalhar, né? E aí a gente ficou com menos tempo e aí a gente começou a dar alimentos industrializados. E nesses industrializados a gente tem realçadores de paladar, a gente tem produtos que alteram o paladar da criança. E aí quando a criança vai comer, por exemplo, um biscoito, um cookie, desses comuns que a gente vê que a cheio criança... de chocolate. Cheio de chocolate, açúcar, rico em gordura, que acaba dando uma outra textura ao alimento. E aí eu falo, filho, agora a mamãe fez um bolinho sem açúcar para você. A criança morde e ela faz uma comparação de paladar. Ela fala, não é doce. Mas aí o meu eu coloco um ketchup em cima, ele come o bolinho, come o milho, come a maçã. Morri! Já arrumei uma paciente. Eu acho que o exemplo a gente dá em casa. Eu sei que é meio clichê, mas lá em casa, se tiver refrigerante, se tiver chocolate, eles só comem isso, né? Então, eu acho que o exemplo... lá em casa eu acabei cortando e aí quando eu quero tomar um refrigerante eu tomo escondido, porque eles vão querer isso, né? Que como tu disseste, o paladar deles refina, né? A indústria é mais prático, mas a indústria é muito inteligente em fidelizar o cliente, né? Ela tem uma abordagem de fidelização muito alta, porque ela usa um realçador de paladar e ele acaba desconstruindo aquilo que o ser humano aprendeu sobre o paladar dele.
E aí você não tem como competir com um produto químico trabalhado e treinado para alterar o teu paladar e aí você tentar construir do zero. Quando é bebê, assim, geralmente os bebês aceitam, até uns 2 anos de idade, eles aceitam ter uma alimentação diferente do outro. E agora, por exemplo, eu mando às vezes uma marmita assim, e aí a coleguinha que senta do lado dela leva cookies daquele que a gente sabe, leva salgadinho daqueles de bolinha que a gente sabe e leva suco de caixinha que tem um desenho de um personagem lindo. E a pobre da minha filha levou um negócio que está escrito Valentina Conte, né? E tem água de coco pura aqui dentro. Então a criança começa a falar, mãe, o que é aquele ali? Hoje eu vi um negocinho que a minha amiga levou e eu queria comer. E aí eu já aproveito e te faço uma pergunta. Qual é o papel da mãe nesse momento? Enrolar a criança, desviar a atenção e não dar? Ou deixar que ela prove, mas explicar as propriedades de uma comida mais saudável? Eu sempre acho importante que a criança prove. Se ela tem interesse, né? Por exemplo, a minha filha outro dia quis comer aquele salgadinho da bolinha que a gente não fala o nome. E ela falou, mãe, esse aqui é o biscoito da fulana. E ficou 2, 3 vezes que a gente foi no mercado. E aí eu acabei comprando e dei pra ela. Ela falou, é gostoso, né, mãe? Só que aí o que aconteceu? Eu peguei a embalagem, mostrei pra ela. Aí peguei imagens do Google, onde tinha, né, o fígado, que é um órgão onde vai acumular essa gordura, e expliquei para ela. Então agora, quando ela vê, ela no mercado, ela fala, ah, mãe, esse aqui é aquele que só pode comer 5 bolinhas. Então eu preciso também explicar para a criança. Eu vejo às vezes que as crianças sabem o nome de tudo. A mãe fala, não, ele conhece tudo, porque eu mostro, mas ele não come nada. Né? Então eu também preciso retirar o que me atrapalha, não só colocar o que eu acho que é saudável. Eu preciso tirar o que atrapalha ele de provar o saudável. Essa é uma boa dica. Na escola. Agora sim, a nutricionista vai ensinar a gente a montar uma lancheira saudável. Rodou. Voltamos então com esse assunto que com certeza interessa a todas as mães, que são as principais responsáveis por organizar a alimentação e o lanchinho das crianças em casa. E a Fábia, que é nutricionista, preparou pra gente algumas combinações aqui, porque não adianta dar só a fruta ou só a bolachinha, tem que ter um pouquinho de cada coisa, Fábia? Tem que ser sim. A gente sabe que o que está comum em todos os pratos é a fruta, tá? Então eu preciso ter sempre a fruta, por exemplo, um carboidrato, como a gente tem aqui, ou a gente pode pensar, por exemplo, nesse aqui, que é uma proteína, que é um pãozinho de queijo que eu fiz em casa. Então, também quando eu for comprar a lista de ingredientes desse produto, eu preciso olhar quanto menos ingrediente, melhor. Tá? Aqui também, proteína, tem alguns industrializados de boa qualidade, tá? Que podem ajudar a mãe. Por exemplo, esse aqui, são só amendoins, castanhas, uva passa. Por exemplo, esse industrializado também, que é um alimento adoçado só com suco de fruta. Eu posso pensar num pão, um pão de boa qualidade, um pão de fermentação natural. Uma geleia sem açúcar. E aí eu vou montando todo um esquema, né? Porque eu vou ter que ter tudo isso à mão sempre. Quanto mais variedade, melhor. E lembrando daquilo que a gente conversou, os cortes. Às vezes a maçã é uma coisa que as mães ficam muito, mas ele só come picado, aí fica tudo preto. Aí o que a gente pode fazer em casa? Ou a gente manda um bilhetinho dentro do pacote e fala, prof, amada do meu coração, pique a fruta para ele. Às vezes a gente tentou isso, não funcionou, eu posso cortar a fruta em tirinhas e aí eu uso uma borrachinha para juntar esta maçã e aí ela não vai ficar preta. Ai, adorei essa dica. Tá? Outra coisa que a gente pode pensar também é na banana. Ao invés de eu cortar esse talo, eu corto com a faca aqui, ó, porque aí não fica preto, porque às vezes a criança não come, porque onde a mãe arrancou lá do talo, ficou essa parte preta e a criança fica com nojo, ela fala, ui, que horror. Se tiver um pontinho preto, ele já não come. Então a gente tem que mandar inteira, tá? Com essa parte do talo, que é uma coisa que é importante a gente pensar.
tudo já higienizado para não dar trabalho, e eu treinar a criança em casa a comer. Se eu quero mandar o alimento assim, eu preciso oferecer para ela também assim. Ah, mas ele só come picado. Então um dia eu dou a metade picado e a outra metade eu falo, ó, experimenta morder, experimenta assim, olha eu, como é que eu faço, eu também mordo. Que delícia! Olha que gostoso! Aqui são ideias de lanches para as crianças levarem para casa, mas também, principalmente as crianças que lancham na escola, elas podem fazer esses lanchinhos em casa. São ótimas opções. São. Esse deve ser o alimento que a criança come. A criança não... Existe um mito de que eu vou levar assim, meu filho é seletivo, ele não come nenhuma dessas frutas, ele só come coisas que vêm nos pacotes. E aí, quando ele entra na escola, eu falo, ó, essa aqui é a lancheira do meu filho. E aí o que a criança faz? Não come nada. Ele não vai comer porque ele está vendo você comer se ele é um seletivo. Ele só vai comer se ele já teve contato sensorial com esses alimentos. O contato sensorial é tocar, cheirar. Então isso acontece no cotidiano. A criança não aprende. A gente pode ter uma ajuda quando come em conjunto, come em galera, né? Todas as criancinhas juntas. Um piquenique. Isso, mas um seletivo não começa a comer alimentos desconhecidos porque ele viu os outros comer. E no mercado com eles, numa feira, ajuda a criar esse hábito de repente, ver outras opções? Essa é uma das dicas mais importantes. Eu preciso criar vínculo com os alimentos que meu filho não come, tá? E esse vínculo é um vínculo emocional. Vem, filho, né? Eu sou alta, né, gente? Vem, filho, vem cá que a mamãe vai te mostrar. Olha, pega essa maçã, pega lá na prateleira, põe aqui no saquinho pra mãe. Filha, vem aqui me ajudar, vamos fazer essa salada de tomate aqui do almoço. Coloca os tomatinhos nesse pratinho pra mim. E aí eu vou colocando a criança num contexto onde ele contribui pro preparo da refeição e eu também o responsabilizo. Não, mas você que fez. Né? Pelo menos... Você que escolheu. Isso, pelo menos você vai ter que lamber, pelo menos você terá que beijar esse alimento, para que depois eu vá construindo essa coisa da criança engolir. Mais alguma dica interessante que a gente pode aproveitar para passar para o pessoal de casa, Fábio? As crianças não têm bebido água, tá? Porque a gente vê que às vezes os pais mandam naquelas garrafinhas de plástico comuns que não mantêm o líquido gelado. Tá? Então é muito importante, nesse calor a gente também não gosta de estar com muito calor e pegar e tomar água quente, tá? Então a garrafinha refrigerada, lembrar que nesse calor é importante ter uma marmitinha que vá gelado, utilizar esses aqui, ó, esses gelinhos, né, que a gente coloca no freezer para colocar dentro, para manter bem fresquinho. Não adianta eu mandar um alimento, por exemplo, um iogurte, né? Ou, por exemplo, se eu quiser colocar um queijo nesse pão, e aí a criança pode comer e ter uma contaminação, sim. Então, ela nunca comeu, e quando sai comeu, pela culatra, dá uma né? diarreia na criança. Então, essas são coisas que são importantes da gente abordar. Fábio, eu super te agradeço, já esclareceu a minha cabeça, inclusive, as minhas ideias. Sempre é importante a gente trocar essas informações, que eu tenho certeza que as mães de casa também vão aproveitar. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.